dando continuidade ao nosso encontro, né? No último vídeo, a gente viu o seguinte. Vamos só oficializar aqui as coisas. Que a permutação gera um novo quando a gente troca de posição. Então, a ordem é importante. E aí, a gente tem permutação de n, que isso é igual a n fatorial. Por que n? Porque a quantidade de elementos disponíveis. N elementos. Quantas escolhas? A mesma quantidade. Então, P de n, permutação de n, é n fatorial. E aí, a gente terminou com combinação, né? A gente viu que combinação de n elementos disponíveis, escolhendo P, né? N são disponíveis, P são as escolhas. E aí a gente viu o seguinte, deixa eu melhorar isso aqui, que na combinação n tomados P a P, ou seja, n disponíveis P escolha, era sempre n fatorial dividido por P fatorial. E agora eu faço a diferença. N menos P fatorial. Ok? Por que saber da fórmula? Por causa do Enem. Mas a gente vê que o resultado é o mesmo sem usar a fórmula. Porém, o Enem nem sempre dá um resultado numérico. Às vezes deixa desse jeito ou desse jeito aqui. E aqui, por fim, a gente tem o arranjo. Já já a gente vê qual a sua fórmula, né? Porque na quinta-feira a gente pega questões do Enem, faz os exemplos e vê como é que danado ele coloca essas questões pra gente. Certo? Então, lembra. Tenho quantos elementos disponíveis? Anota. Quantas escolhas vou fazer? Anota. Aí você pega uma quantidade de elementos que você vai escolher. Se tem 10 disponíveis, vai escolher 4, pega 4. Pega os 4, troca a ordem deles. E aí você pergunta para você mesmo. Para essa situação, problema aqui, se eu trocar a ordem, eu tenho um novo, gera um novo, uma nova contagem para mim. Se a sua resposta for sim, então pode ser ou permutação ou arranjo. Como é que eu vou saber se é permutação ou arranjo? Se a quantidade disponíveis for igual a de escolhas, permutação. Se a quantidade disponíveis for maior que a de escolhas, arranjo. Se a tua resposta for não, não gerar um novo, então tu vai ter uma combinação. E na combinação sempre tem que lembrar de retirar a repetição. Por isso que sem a fórmula a gente divide lá pela permutação, certo? Mas deixa de blá 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 e vamos para mais um exemplo. Então, imagine que você estivesse passeando, né, caminhando. Vamos supor assim, muita gente caminha aqui por essa estrada, por essa pista aqui perto de onde eu moro. Vejo muita gente caminhando, né? De vez em quando tem lá, professora, oi professora, passar um correndo, passar um caminhando, buscando a forma, né? E aí, digamos que, infelizmente, você vê um acidente. Você presenciou um acidente e aí você rapidamente foi olhar a placa do carro para poder informar, né? Porque bateu na pessoa, deixou a pessoa lá, infelizmente acontece isso, né? Então vamos supor que aconteceu um acidente, você viu a placa do carro, mas você só memorizou as letras. Você sabe que a placa do carro tem 3 letras atualmente, né? Vamos levar em consideração um carro com a placa antiga ainda. Então tem 3 letras e 4 algarismos. Não é isso? E aí você sabe que as letras eram B, D, E. Então, a vítima lá lhe pediu ajuda para ir prestar queixa, né? E auxiliar no que você viu. E aí você diz, olha, seu policial, o carro era assim, 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 cor tal, mas eu não sei a placa toda não, eu não consegui memorizar a placa toda não, eu só sei que as letras são B, D e E. E aí, quantas são as possibilidades de placas que tem as letras B, D e E? Poderia ser questionado isso para você, né? E você, poxa, será que eu ajudei muito? Porque eu dei as letras, né? Ficou faltando só os números. Eu acho que é fácil, só 4 números. Mas será que são poucas as possibilidades? Então, quantas são as placas possíveis de serem formadas com as letras B, D e E? E aí? E aí você vai olhar o seguinte, né? Quantos são os elementos disponíveis? Aí você ainda poderia dizer assim, olha, seu policial, eu sei as letras,
mas eu sei que todos os algarismos eram distintos. Nenhum número se repetia, não. Era B, D e E, e os números eram todos diferentes. Mas eu não sei quem eram esses números. Então, quantas são as possibilidades de se descobrir? Então, observe que algarismos disponíveis, a gente tem de 0 a 9, né? Então, são 10 elementos, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 disponíveis, né? A gente faz às vezes, né? A gente buga, né? De 0 a 9 não são 9, não? Não, porque o 0 também conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele sabe que nenhum se repete. É tudo número diferente, por isso mesmo que ele não decorou. Aí a polícia faz, tá. Então, eu tenho 4 escolhas para fazer, né? Eu tenho que escolher o primeiro número. Então, eu tenho 10 possibilidades. Tenho que escolher o segundo número. Então, se é diferente, se ele disse que nenhum número se repete, sei lá, digamos que seja o número 6. Eu tenho 9 possibilidades. Depois, eu vou ter, escolhi o 4, por exemplo. Já escolhi 2 números, ó. Então, eu vou ficar com 8 possibilidades. Digamos que foi o 0. E aí, eu fico com 7 possibilidades. Esse é o total de possibilidades de placas que tem as letras B, D e E. A pessoa jura que arrasou, né? Que ajudou lá a polícia. Eita, vai encontrar facinho, já sei as letras, só faltam os números. Mas não é bem assim, né? Porque existem, ó, 9 vezes 8 dá 72. Então, 10 vezes 72 vezes 7. Por que eu não multipliquei logo por 10? Porque multiplicar por 10 é fácil. Depois eu acrescento um 0, né? E aí eu vou ter 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 7, 49. Com 1, 50. 14, 49, 50. 504, coloca um 0. Então, existem 5.040 formas de existem 5.040 placas com as letras B, D e E. Mas beleza, a gente fez o problema. E aí, esse problema é o quê? É arranjo, é combinação, é permutação. Primeira coisa que a gente faz. Não são 4 escolhas que eu vou fazer? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. De 4 escolhas, eu tenho quantos disponíveis? 10. De cara, eu já sei que não vai ser permutação, minha gente. Porque permutação, a quantidade de elementos disponíveis é igual a de escolhas. Eu preciso saber se é arranjo ou combinação. O que é que eu faço? Eu tenho 10 disponíveis e vou fazer 4 escolhas. Digamos que eu escolha aqui, do jeito que está aqui, ó. 0, 4, 6, 0, 4, 6 e 9. Digamos que a placa era B, D, E. Isso aqui é fixo, né? A gente nem está trabalhando com isso, porque a pessoa já sabia. 0469. Digamos que a placa foi essa. De 10 disponíveis, eu escolhi 4. Como é que eu vou saber se a ordem importa ou não? Eu vou pegar os mesmos 4 elementos e trocar de posição. Então, se a placa fosse BDE, vou trocar de posição. 0496. Isso é outra placa? Ó, troquei de posição. O 9 e o 6. É outra placa? Gerou uma nova placa? Gerou. Se eu fizesse assim, ó. BDE 9406. São os mesmos elementos, ó. O 9, o 4, o 0 e o 6. São os mesmos elementos que eu fiz. Troquei de posição. Gerou uma nova placa? Gerou. Então, quando eu pego os elementos a serem escolhidos, que são 4. Então, eu pego 4 elementos, troco de posição e vejo que gerou um novo. Se gera um novo, a ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo ou é permutação. Nesse caso aqui, é um arranjo, porque eu tenho mais elementos disponíveis. Eu tenho 10 elementos disponíveis e faço 4 escolhas. Então, a gente tem aqui, ó, um arranjo de N tomados PAP. Ou seja, um arranjo de N. Quem é N? Disponíveis. Arranjo de 10 tomados 4, porque na minha placa tem 4 algarismos. Arranjo de 10 tomados 4. E aí eu vou fazer o quê? 10 fatorial sobre... Qual é a diferença da combinação para o arranjo? É que no arranjo eu não tiro repetição. Só na combinação. Então, a diferença é que no arranjo não vai ter esse P fatorial aqui, ó. Vai ser somente o N menos P. Quem é o N? Disponíveis. 10
menos 4 fatorial, que é n fatorial sobre n menos p. Então, se você sabe a combinação, você sabe o arranjo. A diferença é que o arranjo não tira a repetição, porque todas as misturas aqui, ó, são importantes. Se fosse uma combinação, isso era igual a isso. Não importa a ordem, é a mesma coisa. Mas no arranjo, quando eu troco a ordem, eu tenho um novo elemento. Então, não vou tirar a repetição, não vou tirar a permutação. No arranjo, a permutação ela é importante para mim. Porque quando eu permuto os elementos, eu tenho uma nova placa. Ficou claro? Então, ó, aqui eu vou ter arranjo de 10 tomado 4. Às vezes o Enem aparece isso como alternativa, às vezes isso como alternativa. Raramente isso como resposta. Aparece, tá? Às vezes acontece de ser um resultado numérico. Acontece. Mas nem sempre. Principalmente quando é um resultado muito grande que dá muito trabalho você calcular. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, ia ser assim, ó. 10 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Eu vou fazer isso de 10 até 1? Não, vou fazer somente até o 6 fatorial, porque eu vou poder simplificar o 6 de cima com o 6 de baixo. Então, eu vou ficar, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Não esquece. Dividido por 6 fatorial. Simplifico o 6 e o 6, ó, vai sobrar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Que é exatamente o que a gente faz sem a fórmula. Mas por que da fórmula? Pelo Enem. A gente precisa saber. Tranquilo? Então, a gente fecha o ciclo, né? Do arranjo, combinação e permutação simples, porque ainda tem a com repetição, tem a permutação cíclica, né? Que vocês já viram aí nas aulas do EducaPE. Hoje o conteúdo ainda está sendo dado continuidade, então vai acompanhando lá também, certo? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Já que a gente fala tanto de vestibulares, né, tanto de Enem, de SSA, vamos pensar num problema de vocês real, né? Hoje são 29, dia 1, é o último dia de vocês colocarem lá a foto do jeito que deve, né? Lá a postura militar, o fundo branco, de preferência a blusa não seja branca, né, pra não você sumir na foto. Mas diz os requisitos, assim, ó. A pessoa não pode estar de boné, óculos, e a pessoa não pode fundo colorido, digamos assim. De quantas formas diferentes essa informação aqui ela pode ser dada para você, sabendo que o candidato não pode estar na foto de boné, de óculos, nem com um fundo colorido. Aí eu te pergunto uma coisa. Se eu colocar assim, ó, lá no textinho, o candidato não pode estar de boné, óculos e a foto possuir fundo colorido. Ou se eu colocar assim, ó, o candidato não pode possuir foto de fundo colorido, não pode estar de óculos, não pode estar de boné. Muda a informação pra gente. O objetivo final muda? Não, né? A gente tem o mesmo objetivo, a mesma escolha. Então, não pode estar de óculos, não pode ter foto com fundo colorido, não pode ter foto usando boné. Então, observa que a informação, se ela trocar de posição aqui, nesse caso, ela não interfere em nada. O candidato continua não podendo. Certo? Então, quando a gente parar e refletir sobre essas situações, que eu troco a posição das informações, troco a posição dos elementos e não muda nada, a gente vai ter uma combinação. Certo? Eu escrevi boné, óculos ou fundo colorido, boné ou óculos, fundo colorido, óculos ou boné, enfim, quantas permutações forem desses três elementos aí, não vai mudar em nada para mim o resultado. Mas a partir do momento que eu digo assim, eu vou ser presidente, você vai ser vice. Ou que eu digo, você vai ser vice, ou você vai ser presidente e eu vou ser vice, observa que se eu troco a ordem dos elementos, eu troco a ordem dos cargos. E aí a gente vai ter
uma situação em que a ordem importa. Então, você precisa sempre refletir sobre isso, ok? Vamos fazer um exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês. Ó, na seleção brasileira de futebol, existem 8 jogadores de ataque. Então, observa aqui a situação, a gente já vai anotando o que é que eu tenho disponível, né? Então, na seleção de futebol, 8 jogadores de ataque. 6 de meio campo, 6 defensores e 3 goleiros. Os meninos aí, né, as meninas que também gostam de futebol. Então, na seleção lá brasileira, eu tenho 8 jogadores de ataque, 6 de meio campo, 6 de defesa e 3 goleiros. Quantos times podem ser formados se eu utilizar desses daí que são disponíveis? Olha, esses aqui são todos disponíveis. Eu vou colocar aqui, ó, disponíveis. Quantos times eu posso formar se eu utilizar, ou seja, se eu fizer como escolha um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. E aí, quantos times eu posso formar? Eu tenho disponível no total 8 atacantes, 6 meio-campistas, 6 defensores e 3 goleiros. Mas para um jogo, né? Não entendo muito de jogo, mas eu sei que são 11 jogadores no meio de campo. Aqui tem muito mais que 11. Então, eu vou escolher um goleiro, 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Quantos times, né, na verdade, eu posso formar, né? Então, observe o seguinte. Eu vou ter que fazer as escolhas de cada grupo. Então, eu vou escolher goleiro, por exemplo. Para escolher goleiro é fácil, né? Eu tenho 3 disponíveis e vou fazer uma escolha. Então, uma escolha só, um tracinho só. Quantos elementos disponíveis eu tenho? 3. Então, são 3 formas de escolher o goleiro. Essa é bem tranquila. Quero escolher defesa. Quantas escolhas eu vou fazer? Olha, eu tenho 4 defensores. 4 escolhas. Quantos elementos disponíveis eu tenho? Vou fazer a primeira escolha. São quantos? Então, observa que aqui nessa situação eu já preciso saber se vai ser um arranjo, uma combinação, uma permutação. Aqui não, aqui era só uma escolha mesmo, não tem nem muito o que fazer. Mas aqui eu vou escolher, ó, 4. E eu tenho quantos disponíveis? 6. Então, digamos que na minha defesa eu tenha André, Matheus, Tiago, Lucas, e eu vou lembrar desses nomes depois, vou colocar aqui, André, Matheus, Tiago, Lucas, João e, meu Deus, o nome de um menino, José. Pronto. Eu tenho esses 6 disponíveis, vou escolher 4. Então, é arranjo, a combinação, é permutação, o que é que eu vou fazer? Pego 4 desses, vou pegar André, Matheus, Tiago e Lucas. Troco de posição. Olha, hoje os escalados são André, Matheus, Tiago e Lucas. Aí chega José e faz, não, faça o sorteio aí, eu tô achando isso aí um pouco bagunçado demais. Faça de novo. Aí faz o sorteio. Aí sai o resultado que vai ser Lucas, Matheus, Tiago e André. Observe que eu peguei os mesmos elementos e troquei de posição. Os jogadores escalados mudaram? Não, são os mesmos jogadores escalados. Não muda para mim. São os mesmos que vão para o campo. Então, quando isso acontece, quando eu troco de posição os elementos e não gera um novo, a ordem não importa, logo é combinação. Certo? Sempre que acontecer isso, troquei a ordem dos elementos, não importa combinação. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, para escolher a defesa, 6, depois 5, depois 4, depois 3. Mas como é combinação, eu tenho que retirar a repetição, porque eu consigo fazer aqui permutações com essas 4 pessoas. Quantas permutações? E aí a gente sabe que são 4 fatorial, porque são 4 escolhas. Então, 4, 3, 2, 1. Ou
eu ainda poderia usar a fórmula, né? Combinação de quantos disponíveis? 6 defensores. Quantas escolhas? Quantas escolhas eu vou fazer? 4, que vão 4 por campo. Então, combinação de 6 tomando 4. E aí eu vou ter 6 fatorial, n fatorial, divido pela permutação que eu vou retirar. É bom que esse P aqui lembra de permutação, né? 4 fatorial. E agora faço a diferença. 6 menos 4 fatorial. E aí eu fico, ó, 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial. Então, para o Enem, isso aqui pode ser uma alternativa, isso aqui pode ser uma alternativa, ou o resultado final disso, né? Eu vou desenvolver esse 6 até o final? Não, né? Eu posso fazer assim, ó. Só para ficar igual de lá, vou fazer até o 2, 6 vezes 4 vezes 3, opa, 5 depois, né? 5, 4, 3, 2. E embaixo eu tenho 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. E o 2 fatorial. Cortei. Fica exatamente a mesma coisa, certo? Com ou sem a fórmula. Então, é nisso que a gente precisa se deter. Então, não vou fazer essa conta toda aqui. Vamos considerar somente a fórmula, tá? Então, vou apagar aqui pra gente finalizar a questão. Então, a gente já sabe que para essa situação, quando eu vou fazer essas escolhas, é sempre uma combinação. Então, eu quero escolher o goleiro. Quantos disponíveis? 3. Quantas escolhas? 1. E quero escolher a defesa. Quantos disponíveis? 6. Quantas escolhas? 4. E quero escolher os meios-campistas. Quantos disponíveis? 6. Quantas escolhas? 3. E quero escolher os atacantes. Quantos disponíveis? 8. Quantas escolhas? 3. Então, esse I aqui é porque eu vou escolher um, e o outro, e o outro, e o outro. Não vai ser um ou outro, eu tenho que ir completo com meus 11 representantes. Então, vai ser combinação de 3 tomando 1, vezes combinação de 6 tomados 4, vezes combinação de 6 tomados 3, vezes combinação de 8 tomado 3. Então, isso aqui, ó, o nosso Enem é uma alternativa. Ou também poderia estar assim, ó. 3 fatorial sobre 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial, vezes 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial, vezes 6 fatorial, depois 3 fatorial, 6 menos 3, vezes 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3. É mais prático aparecer dessa forma aqui, ok? E é isso, pessoal. Na quinta, a gente faz mais exemplos. Valeu!